Bem-vindos ao Confronto de Ideias. Hoje, mergulhamos nos textos que partilham uma imagem muito poderosa. A promessa de uma grande luz para quem vive na escuridão. Vamos basear-nos na análise de Marie-Noël Tabu às leituras do terceiro domingo do Tempo Comum, ano A, para explorar o seu significado. E a questão que salta logo à vista é, bem, qual é a natureza dessa luz? É uma consolação fundamentalmente espiritual? Um apelo à transformação interior perante as dificuldades da vida? Ou, pelo contrário, é um chamado a uma libertação histórica, concreta, a uma mudança real nas estruturas sociais e políticas que causam essa escuridão? É precisamente essa atenção que vamos explorar. Para mim, o ponto essencial é que a esperança bíblica, conforme é aqui apresentada, está profundamente enraizada em eventos históricos e apela a uma transformação tangível do mundo. E eu, por outro lado, vejo a coisa de outra forma. Embora estes textos usem um enquadramento histórico, o que me parece mais central e duradouro é a sua mensagem espiritual, uma mensagem focada na fé, na confiança e na conversão interior como resposta à escuridão. A mim esta experiência não é de todo uma ideia abstrata ou um sentimento vago. Está intrinsecamente ligada a acontecimentos históricos muito específicos. Quando o profeta Isaías fala das terras de Zabulão e Neftali, ele não está a ser poético. Está a falar de geografia e de política. Estas eram as regiões do norte de Israel, as primeiras a serem bem devastadas e anexadas pelo Império Assírio por volta de 732 a.C. A escuridão era real, era a opressão militar, os impostos esmagadores, a perda de autonomia. Portanto, a grande luz prometida, ela não é apenas um conforto para a alma. É a promessa de um novo rei, Ezequias, que irá literalmente quebrar o jugo que pesava sobre o povo e o bastão do tirano. É uma promessa de libertação política. E Ata reforça isto ao recordar a vitória de Gedeão sobre os madianitas, um precedente histórico, quase uma memória de guerrilha de libertação contra todas as probabilidades. Quando Mateus, séculos mais tarde, situa o início do ministério de Jesus precisamente nesta região, ele está a fazer uma afirmação política deliberada. Está a dizer: a promessa de libertação concreta começa a cumprir-se aqui e agora. E a ação de Jesus confirma-o. Ele não só prega, como curava toda a doença e toda a enfermidade. A fé inspira uma esperança de libertação real, palpável. A história é o palco, sem dúvida, mas não me parece que seja a peça principal. Concordo com todo o contexto histórico, claro, mas defendo que o propósito último e a mensagem que perdura são de ordem espiritual. A própria análise da Tabut sobre Isaías conclui que a lição do texto para os nossos dias é acreditar na luz durante a noite, isto é, uma exortação à esperança interior, uma atitude de fé que se mantém firme independentemente de as circunstâncias externas mudarem ou não. A memória de Gedeão, nesse prisma, não serve para incitar uma nova ação militar, mas para fortalecer a fé de que Deus pode agir mesmo quando tudo parece perdido. O Salmo 26 é o exemplo perfeito disto, a sua linguagem é de uma confiança profundamente pessoal interior. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo. O desejo mais profundo do salmista não é a vitória sobre os inimigos, mas algo puramente espiritual. Habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E lembremos-nos do que Isaías disse ao rei Acaz, que estava em pânico com a ameaça à Síria: se não crerdes, não podereis aguentar-vos. A condição para a sobrevivência não é a força militar, é a fé. E, finalmente, a primeira proclamação de Jesus em Mateus não é um manifesto político, é um apelo à mudança interior. Convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. A luz que ele traz é primariamente a luz da fé que ilumina a alma. Mas essa distinção entre o espiritual e o histórico parece-me demasiado vincada. Vamos lá ver a natureza dessa luz e do reino. A Tabut faz uma observação que me parece fascinante aqui. A frase "uma grande luz surgiu" não era uma metáfora vaga. Era linguagem técnica, parte do que se chamava o ritual do sacre, a cerimónia oficial de entronização de um novo rei. Quando um monarca subiu ao trono, dizia-se que uma grande luz tinha raiado, prometendo uma nova era de paz e justiça. Era linguagem política. Ao aplicar esta mesma fórmula a Jesus, Mateus não está a esvaziar do seu conteúdo. Pelo contrário, está a fazer uma afirmação radical: Jesus é o verdadeiro rei.
aquele cuja chegada inicia uma transformação histórica real. Mas não será que ele está precisamente a subverter essa linguagem, a pegar num símbolo de poder terreno para o redefinir completamente? A questão é essa. Ele está a usar a linguagem de forma literal ou simbólica. Para mim, é uma reinterpretação radical. Ele pega na fórmula da coroação de reis e aplica a um pregador itinerante cujo reino, como se dirá mais tarde, não é deste mundo. Se o reino fosse tão concreto e político, porque é que o seu primeiro ato não é reunir um exército ou marchar sobre uma capital, mas sim chamar a uma mudança de coração, à metanoia? A luz, diz o texto, ilumina os que habitavam na região e sombra da morte. Não lhe parece que essa é uma metáfora muito mais poderosa para a condição espiritual universal do pecado e do desespero do que apenas para a situação geopolítica de uma província de século VIII a.C.? Mas como é que concilias isso com o que Mateus escreve logo a seguir? Ele não diz que Jesus se foi sentar a meditar sobre a conversão, diz que ele proclamava o evangelho do reino e curava toda a doença e toda a enfermidade no povo. A proclamação do reino está explicitamente ligada a atos concretos de restauração física e o local onde ele começa é crucial. Não é na cidade santa, Jerusalém, mas na Galileia das Nações. A Tabut descreve-a como um Carrefour de Paiã, uma encruzilhada de pagãos. Esta é uma escolha deliberada. Começar a transformação não no coração do judaísmo, mas na sua periferia, num caldeirão de culturas, sinaliza desde o início que este não é apenas um projeto de renovação espiritual interna, mas um projeto com um âmbito histórico e universal. Eu continuo a ver as curas como sinais que apontam para uma realidade mais profunda. São a manifestação exterior de uma cura interior, a cura da alma que se afasta do pecado. O ponto de partida para tudo, a condição para entrar nesse reino, continua a ser convertei-vos. A transformação histórica que mencionas é, na minha leitura, uma consequência da conversão espiritual de muitos indivíduos, não o seu ponto de partida. A luz principal continua a ser a que ilumina a alma. Olha, e esta tensão entre o espiritual e o social não se limita aos evangelhos. Vemo-la de forma muito clara quando Paulo lida com a comunidade nascente de Corinto. Aí o problema é explícito. Ele está a lidar com fações, com política tribal no seio da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Isto é um problema sociológico clássico que ameaçou destruir a comunidade por dentro. A solução dele, parece-me, é um apelo a uma nova forma de organização social, baseada numa identidade partilhada em Cristo que transcende a lealdade a figuras humanas. É, na sua essência, a proposta de um modelo social revolucionário. Concordo que o sintoma é social, mas qual é a doença? Para mim, o problema é fundamentalmente teológico. O que a Tabut explica é que os coríntios estavam demasiado focados na sabedoria humana, no brilho dos oradores como Apolo, no carisma dos líderes e tinham esquecido o significado espiritual do seu próprio batismo. A resposta de Paulo não é um programa de reengenharia social, é uma série de perguntas teológicas incisivas. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foi em nome de Paulo que fostes batizados? Ele recentra a comunidade, não num princípio de organização, mas num evento espiritual. A cruz de Cristo, que é o oposto da sabedoria humana que eles tanto prezavam. A unidade social que ele procura é um fruto da correção teológica, não o objetivo em si mesmo. Mas será que podemos separar as duas coisas de forma tão clara no mundo antigo? A teologia era a estrutura social. Não havia uma separação entre o sagrado e o secular. Ao reorientar a teologia deles, Paulo está, na prática, a reestruturar a sua sociedade. Ao lembrá-los de que foram batizados numa única identidade, ele está a desmantelar as bases sociológicas das suas divisões. O teológico serve um fim social imediato e urgente: evitar que se destruam uns aos outros. Eu diria o contrário. O social revela um problema teológico. A desunião é o sintoma que mostra que a sua teologia está errada, que o seu foco está no homem e não em Deus. Corrija-se a teologia e a unidade social seguir-se-á como fruto natural. O foco de Paulo é explícito. Ele diz que não foi enviado para batizar, ou seja, para criar o seu próprio clube de seguidores, mas para anunciar o Evangelho. A sua missão é proclamar uma verdade espiritual, a mensagem da cruz. A cura da fratura social será uma consequência, um resultado abençoado, mas a sua intervenção direta é no plano da crença e da fé. Essa ideia de fé como alicerce leva-nos diretos ao Salmo 26 e à questão da esperança. Eu sustento que a esperança descrita ali não é uma atitude passiva de espera.
A exortação final: espera no Senhor, sei forte e tem coragem. É um apelo à resiliência e à ação. E a Tabut faz aqui outra ligação que me parece crucial. A frase "ser forte e tem coragem" não é um conselho genérico de autoajuda. É uma citação quase direta da ordem de Deus a Josué, momentos antes dele iniciar a conquista militar de Canaã. Isto não é sobre ter bons pensamentos, é um eco histórico de uma das missões mais físicas e concretas da história de Israel. A esperança do salmista não é etérea, baseia-se na memória da obra de Deus, nas suas intervenções passadas e tangíveis. Essa ligação é de facto poderosa, mas eu leio-a de forma diferente. Não será que o salmista está a invocar a coragem de Josué como um modelo para a firmeza da fé? Lembremos-nos novamente da advertência de Isaías ao rei Acaz, que a Tabut também recorda. A capacidade de aguentar não vinha da força militar, mas da fé. A Tabut explica que o Salmo utiliza aquilo que ela chama de revestimento, imagens de reis, guerreiros, levitas, para descrever a experiência espiritual do crente comum. É uma linguagem figurada para dar força à alma. A coragem aqui é a coragem de continuar a acreditar. Mas a esperança é textualmente ver as bondades do Senhor na terra dos vivos. A terra dos vivos é este mundo, esta vida. Não é uma promessa para o além. O salmista, mesmo sem uma noção clara de ressurreição individual, como nota a Tabut, tem a certeza de que Deus intervirá aqui e agora. Essa esperança, numa intervenção concreta, não é o que alimenta a coragem para agir. Não é uma esperança que impela a ação em vez de uma espera passiva. Agir, sim, mas como? A ação principal que o Salmo descreve é habitar na casa do Senhor, que é uma postura de confiança e contemplação, não um plano de batalha. A coragem e a força são para esperar no Senhor, o que muitas vezes é a coisa mais difícil de fazer, especialmente quando as circunstâncias externas são desfavoráveis, como no caso do rei Acaz, que entrou em pânico e procurou alianças políticas. A bondade do Senhor pode manifestar-se de muitas formas, não apenas numa vitória política. Pode ser a resiliência para suportar a opressão sem perder a fé, a clareza para ver a luz no meio da noite. A ação principal que o Salmo promove é a ação interior da fé. Em resumo, a minha perspectiva é que estes textos usam a história como um palco para revelar verdades espirituais intemporais. A luz é a da fé que guia a alma. A libertação é primariamente do pecado e do desespero. E a unidade é a união mística com Cristo que transcende as diferenças humanas. Portanto, a mensagem central é um apelo à conversão interior e a uma esperança que se sustenta mesmo na ausência de mudanças externas. E, para mim, a espiritualidade apresentada nestes textos é inseparável da história e da vida concreta. A esperança é numa intervenção divina que transforma ativamente as condições reais da existência humana. A opressão política, a doença física, a divisão social. A fé em Deus, por conseguinte, leva não só a esperar, mas também a trabalhar por um mundo mais justo, um mundo que reflita o reino proclamado e inaugurado por Jesus. Sim, e reconhecemos que as duas perspectivas não são mutuamente exclusivas, mas representam ênfases distintas que os próprios textos permitem. A riqueza do material reside precisamente nesta tensão produtiva entre o espiritual e o histórico. Deixamos a reflexão em aberto. A questão de como esta esperança numa grande luz se deve traduzir na vida continua, claro, a ser um desafio central na interpretação destes textos.